E, cara, e a Venezuela? Dá pra dizer que a Venezuela tá na situação que tá por causa da influência americana? Olha, eu morei na Venezuela em 2001. Ah, Eu terminei o colegial e queria, enfim, fazer outra coisa e morei um tempo na Venezuela e que foram os primeiros anos de Chávez. Né? O Chávez ganhou em 98, assumiu em 99 e todos os meus amigos eram chavistas, porque o Chávez era o Zelensky na Ucrânia, um cara totalmente, assim, fora da elite política. Ele tinha dado um golpe de Estado em 92, fracassou, ficou preso. Só que o presidente da época, depois de um tempo, falou: olha, você pode sair da prisão, porque havia alguns seguidores do Chávez e esse presidente queria o apoio desses seguidores. Não se deu conta que quando o Chávez saiu da prisão, começou a montar novamente sua campanha. Depois desse golpe fracassado, ele conseguiu, com esse discurso anti-elite política, porque, como em tantos lugares ao redor do mundo, os venezuelanos cansaram da elite política. E aí, na eleição, em 98, um dos principais partidos teve a grande sacada de nomear como candidata uma Miss Universo. Então, existia uma Miss Universo contra esse coronel Chaves, ex-golpista, que conseguiu ganhar, mas tinha umas loucuras que, mesmo naquela época, dava para ver que, apesar de, eu acho que, possivelmente até ter uma intenção positiva de querer diminuir a desigualdade, que era insana naquela época já, totalmente, né, mas que não tinha um plano de construir uma economia sustentável, que no auge, e aí o Chaves teve a sorte de que o preço de petróleo subiu muito por causa da demanda chinesa. O Brasil se beneficiou também da alta do preço de commodities. E aí a Venezuela ficou, de repente, muito rica. Muito rica. Entrou muita grana porque a Venezuela basicamente só exporta petróleo e importa todo o resto. Algumas coisas ela faz, mas é muito pouco. Então entrou uma grana enorme. E mesmo no auge do preço de petróleo, a Venezuela teve um déficit. Ou seja, gastou mais do que entrou. Caralho. Naquela época. E, claro, diminui a desigualdade, diminui. Você tinha naquela época, abriram um monte de faculdades, a situação mudou muito. E eu tenho visitado a Venezuela cada ano, agora a última foi em 2018. Melhorou muito a situação lá naquela época. Mas era insustentável. O principal comprador de petróleo durante todo esse tempo sempre foram os Estados Unidos. Sempre. Então Agora, começou uma época que ele sempre era anti-americano, mas se encontrava com o embaixador dos Estados Unidos, viajava para Texas e tinha uma relação econômica normal. Até recentemente, a Venezuela começou a piorar muito em função dessa política econômica insustentável, gastos muito assim, mas você começou a ter uma inflação incrível, as pessoas carregando uma bolsa cheia de dinheiro, uma dolarização, porque faz bastante tempo que se você compra carro na Venezuela só em dólar, porque a moeda simplesmente perde valor tão rapidamente. Agora, depois a Venezuela começou a sofrer sanções por parte dos Estados Unidos, e aí obviamente pirou bastante, mas agora o fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito pequeno e, acima de tudo, a Venezuela vende para a China, para a Índia, para a Turquia. Mas a origem da crise venezuelana acima de tudo, vamos dizer, uma estratégia econômica insustentável que piorou depois em função da crise entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas não é a principal causa. entendi. Porque assim, eu já vi, assim, algumas vezes a gente fala sobre como está a Venezuela e tudo mais, e eu vejo uma galera argumentando que a culpa é do americano. Os Estados Unidos, eu diria assim, eu tenho há muitos anos um programa, não eu, né? A FGV tem um programa de história oral. Então a gente entrevista ex-chefes de Estado
em toda a América Latina, muitos diplomatas americanos. E a gente sempre entrevista eles uma vez que eles estão aposentados e quando eles não querem mais voltar à arena política. Porque se você ainda tem desejo de ser político, você nunca vai falar dos os erros cometidos, etc. Sim. Então, muitos desses caras a gente entrevista pouco tempo antes de morrer, mas ainda com lucidez. Então, eles falam horas e horas. A gente entrevista algumas pessoas por 20 horas. Porra! Em 4, 5 sessões. Que maneiro. Os caras devem falar pra caralho, então. Muito. mas e eles- ninguém consegue ser uns esconder insights. tudo se você tem que falar 20 horas. Ninguém. Então, uma que eu fiz recentemente é do Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras e sofreu um golpe militar em 2009. A esposa dele virou presidente ontem. Cara, que loucura. E eu sentei com ele e ele me contou toda a história. E por que eu estou contando isso? Porque ele me falou, quando ele virou presidente, o embaixador dos Estados Unidos teve uma reunião no dia seguinte e passou um envelope e disse para ser olhar depois. E o Manuel Zelaya, enfim, despediu o cara e tal, abriu e tinha uma lista de pessoas que os Estados Unidos aprovaram para serem ministros do governo do cara. Caralho. E uma lista de gente que eles falam, ó, se aqui eles estão tem um problema com o tráfico de drogas, etc. A gente não gostaria dessas pessoas dentro do seu governo. Está no direito dos Estados Unidos entregar esse envelope, mas O que demonstra, né? pô, entendeu? É complicado, assim, são países independentes. Então, eu acho que a relação tão assimétrica nunca é saudável. Assimétrica de um país extremamente poderoso e os países mais Vai frágeis. ser abusivo, né? Sempre. Assim, eu acho que a situação não é mais a mesma durante a Guerra Fria, onde havia um planejamento ativo de derrubar governos anti-americanos, etc. Mas com os Estados Unidos tão presente, é também muito fácil para alguém como um líder nacionalista como Chávez em dizer qualquer problema que nós temos aqui Joga a dentro é culpa culpa dos neles. Estados Unidos. Sim. Então, assim, não tem santo Nesse mundo aí, né? nesse mundo aí. A influência enorme, a elite política venezuelana é muito envolvida politicamente nos Estados Unidos, então a elite em geral vai por dentista em Miami, é muito perto, todos os filhos estudam nos Estados Unidos, então é uma relação difícil. Os Estados Unidos por muito tempo foi o principal investidor na Venezuela, o principal comprador de petróleo, mas hoje eu acho que o principal problema mesmo, e eu senti isso, tinha um viés autoritário naquela época já. Eu lembro que eu estava em Caracas quando, pela primeira vez, todos os canais foram obrigados a transmitir o pronunciamento do Chávez. Eu lembro disso porque a gente estava assistindo um filme e, de repente, apareceu o Chaves. E todo mundo falou, pô, Não é o Chaves isso? que a gente gosta. Nem é o Chaves que a gente gosta. Então, assim, não é um democrata também, porque o cara deu golpe de Estado em 92. Pode até ele ganhar uma eleição, mas havia bastante clareza de que aquilo era um projeto autoritário a longo prazo. E isso também eu acho que afetou muito a capacidade de tomar decisões econômicas mais equilibradas. Que é uma situação, eu imagino, diferente de Cuba, que realmente sofre muito com os embargos, né? Cuba é uma situação, aliás, muito interessante, que tem tudo a ver com o que você falou sobre o papel de estados, vamos dizer, de regiões, né, na articulação de política externa brasileira. Todo mundo sabe que o embargo americano contra Cuba não faz o menor sentido. Não faz sentido. Ou seja, Cuba não vai se democratizar por causa desse embargo. É exatamente a mesma coisa com a Coreia do Norte. A elite cubana, apesar de ser não ser tão... Eles não têm essa ostentação da elite venezuelana, né? Você tem a filha de Chávez, uma festa jogando notas de dólar, etc. Isso em Cuba realmente não tem. Você não tem a elite cubana com seus jatinhos. Mas
se você faz parte da elite política, você tem acesso a todos os produtos, enquanto o cidadão comum não tem. Então, o embargo não faz sentido. Ele é excelente, de certa forma, para justificar essa postura do governo cubano, que pode dizer, olha, todos os nossos problemas são culpa dos Estados Unidos, e, de fato, boa parte, eu diria, vários problemas de Cuba têm a ver com os Estados Unidos, apesar de Cuba ter uma relação econômica normal com outras economias, como na Europa ou com a América Latina. Mas por que os Estados Unidos mantêm essa política fracassada? É porque os filhos de imigrantes cubanos que perderam tudo na Revolução, a elite antiga cubana foi expulsa, eles foram expropriados quando o Fidel Castro chegou ao poder. Então eles odeiam esse cara. Pode crer, faz sentido. Fugiram para a Flórida e essas pessoas querem, acima de tudo, primeiro, vingança, mas eles querem os terrenos deles de volta. E eles não querem que o governo americano reconheça que hoje esses terrenos não pertencem mais a essas pessoas. Pode crer. Então, por isso que não existe uma relação diplomática comum. Por quê? Porque essas pessoas dominam a política da Flórida, o estado da Flórida. Para você ganhar a eleição nacional nos Estados Unidos, é bom você ganhar também a Flórida. Pode crer. Até recentemente, qualquer presidente americano que foi eleito também ganhou a Flórida. Então, se você fala, gente, essa política é fracassada, vamos estabelecer uma relação normal, tudo bem que a antiga elite cubana vai ter que abrir mão daquilo que os avós deles tinham, né, nos anos 50, faz parte. Agora a gente vai estabelecer uma relação normal com os cubanos. Ou seja, a chance de você perder o estado da Flórida é grande. Então tem um grupo pequeno, bem organizado, que controla a política externa dos Estados Unidos, apesar de todo mundo, mesmo os republicanos que defendem a manutenção do embargo, se você toma um café com eles, eles têm total consciência de que faz o menor sentido. Mas é uma necessidade política. Entendi. Então, por isso que... Que triste. É a política, né? Faz parte, assim. Teatro macabro. O Trump... E agora, na verdade, piorou, porque além dos cubanos, quem chega agora na Flórida, o que faz tempo chega lá, são os venezuelanos, que detestam o governo Chávez, agora Maduro. Então, e como existe uma ligação grande entre o governo de Díaz-Canel, de Cuba agora, e Maduro, e a influência cubana sempre, durante o governo Chávez, foi bastante relevante, esses migrantes venezuelanos também querem, basicamente, manter esse embargo porque detestam o governo cubano, detestam o governo venezuelano. Então, um interessante sinal que mesmo um presidente americano que quer mudar isso, Obama quis mudar isso. Ah, é? Ele fez uma visita, tentou iniciar um diálogo, etc., e o Trump reverteu isso e a gente está de volta nessa relação super, enfim... Burra. É isso. Então não gera nenhum ganho. É um atraso para todo mundo, né? Para o avanço da sociedade humana em geral, né? Se for para pensar. Também porque as sanções, a princípio, tem que ter um objetivo. Então, eu vou impor sanções contra você para que você deixe de fazer alguma coisa ou faça alguma outra. Isso funciona no mundo? Porque, olha só, se eu sou um cara que tem o brio e você me impõe uma sanção, o que vai acontecer é que eu vou ficar puto contigo e pau no cu da sua sanção, eu vou correr atrás de outra coisa. Na grande maioria das vezes, as sanções não têm a consequência desejada. Muitas vezes, governos impõem sanções contra outros para mostrar à sua própria população que estão fazendo alguma coisa. Então, a Rússia invade a Ucrânia, a Crimeia, né, que é uma parte da Ucrânia, em 2014. E os países europeus e americanos não tinham o que fazer, porque ninguém estava afim de defender a Ucrânia e retomar a Crimeia. Aliás, recentemente, um general alemão teve que pedir renúncia semana passada, porque ele falou, a Crimeia não volta mais, gente, vamos encarar os fatos. Ninguém pode falar isso. Caralho, ele pediu oficialmente, renúncia. Não, foi pressionado para sair do cargo, porque a política oficial é que a Crimeia faz parte da Ucrânia ainda, e não da Rússia.
Então, tinham que fazer alguma coisa e, basicamente, para um pouco vingança, mas também mostrar aos eleitores, olha, estamos em resposta, vamos impor sanções e os russos não podem... a gente não compra mais tal produto da Rússia. Geralmente é isso. Né? O caso cubano não funcionou. Da Coreia do Norte, qual é o objetivo? É manter a Coreia do Norte pobre? Então, funciona. Eu acho que... mas, assim, você também não pode dizer, não, vamos fazer comércio e a Coreia do Norte é um Estado que, enfim, viola direitos humanos sistematicamente. E é uma forma também de reagir a esse tipo de comportamento interno. Agora, tem um caso famoso que funcionou. O Gaddafi, na Líbia, queria desenvolver armas nucleares, tinha vários planos de adquirir urânio, etc. E aí os Estados Unidos impuseram sanções e disseram, se você deixar de desenvolver esse programa, a gente vai parar de impor sanções contra a Líbia e, obviamente, além disso, receberam muito dinheiro. Então, ele foi incentivado a abrir mão desse programa. E alguns anos depois ele estava sendo morto por... Exato. Então, o que os outros, olhando a Líbia, aprenderam? Não é uma boa ideia. Então, assim, geralmente sanções não têm o impacto desejado, mas eles são uma realidade política, basicamente. São um instrumento político para controlar a população do teu próprio país. Não necessariamente controlar, mas, por exemplo, pode até a população americana pode dizer, e aí, o que o meu governo está fazendo em resposta à invasão russa na Ucrânia? Pus algumas sanções. Para ninguém dizer que a pessoa não está fazendo nada. Não foi nada, né? Vamos mostrar serviço. Se você não está disposto a oferecer nenhum tipo de engajamento militar, etc., isso pode ser alguma forma. Mas que, de novo, gera distorções enormes. Muitas vezes, se eu dependo de um produto seu e eu vou bloquear, basicamente, esse produto para que seu produto não possa entrar mais no meu país, qualquer produto relacionado no meu mercado vai ficar muito mais caro. Sim. Então, hoje, essas sanções mútuas na área tecnológica entre China e Estados Unidos são péssimas, porque, por exemplo, ninguém mais quer... os americanos não podem mais vender semicondutores aos chineses, porque os americanos querem conter a ascensão de várias empresas tecnológicas chinesas, porque acreditam que eles podem ser utilizados para, enfim, fazer projetos de espionagem, etc. Também porque eu acho que existe um certo desespero nos Estados Unidos que em várias áreas novas tecnológicas, como o 5G, a China está mais avançada. Então, é uma forma também de utilizar a política para defender o interesse das suas empresas. Mas o impacto para a inovação é terrível, porque você tem muita gente esperta na Huawei, uma empresa de telecomunicação na China, que agora, como não tem mais acesso a semicondutores, não consegue mais fazer a mesma pesquisa, você não tem mais relação. Então, para a inovação e para a economia global, essas sanções são ruins e, no caso americano, eles podem até afetar a própria economia americana.